No vídeo anterior, eu falei sobre a preocupação quanto ao destino após a morte e o que precisamos fazer para obter a salvação. Se você ainda não viu esse vídeo, nós estaremos deixando aqui no card que está passando aqui. Dê uma pausa nesse vídeo e confira o outro para você ficar por dentro do que será dito nesse vídeo. Porque nesse vídeo eu direi, se após obtermos a salvação, ainda podemos perdê-la? Eu gostaria de citar duas passagens da Bíblia que mais geram essa dúvida. Mas antes de comentar sobre cada uma delas, eu gostaria de trazer novamente à tona o que precisamos fazer para obter a salvação e por que precisamos dela. Deus é santo e Ele não tem qualquer comunhão com o pecado. Ali no início da criação, Deus criou o homem perfeito. Até o momento em que Adão se afastou de Deus e pecou, desobedecendo o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sempre digo uma frase que diz que não nos afastamos de Deus porque pecamos, mas pecamos por ter nos afastado de Deus. E a partir do momento em que Adão pecou, a maldade, o pecado entrou na criação. E Deus disse, maldita é a terra por sua causa. E desde o início, desde o princípio, o homem sempre tenta se justificar perante Deus, querer parecer santo e não admitir os seus erros. Ao contrário disso, querer colocar a sua culpa em alguém. E foi isso que Adão fez, colocou a culpa em Deus quando disse, foi a mulher que tu me deste. E Deus, Ele queria, assim como ainda quer, estar perto e próximo do homem. E o homem precisa reconhecer de que é pecador e que necessita da misericórdia de Deus. As leis mosaicas do Antigo Testamento foram dadas para este propósito, para que o homem possa reconhecer de que suas atitudes eram más e que eram incapazes de praticar o bem. E Jesus precisou provar isso aos fariseus quando eles apanharam uma mulher no ato de adultério e a levaram até Jesus, cuidando que ele daria a ela a sentença segundo a lei, que seria o apedrejamento. Mas ao dizer, atire a primeira pedra, aquele que não tem nenhum pecado, aquele que não transgride a lei, a Bíblia diz que todos foram embora, para deixar bem claro de que todos eram pecadores. E na carta aos Romanos, Paulo deixa isso bem claro, quando ele diz, porque não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos estavam condenados e distantes de Deus. Mas Deus é amor e misericordioso. Ele sempre, como eu disse, Ele sempre quis estar próximo do homem. E Ele olhou para nós e viu que não há nada que pudéssemos fazer para nos salvar. A sentença pelos nossos pecados era a morte. Então nós estávamos condenados e nós deveríamos morrer. Alguém deveria pagar pelos nossos pecados. E foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu único filho para colocar sobre ele toda a nossa culpa, toda a sentença pelos nossos pecados. E ele decidiu nos salvar quando entregou o seu único filho para colocar sobre ele toda a nossa culpa, toda a sentença dos nossos pecados. Ele colocou sobre o seu próprio filho. E Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre digo que se formos a algum lugar com uma multidão de gente e perguntarmos quem ali crê em Deus, se não todos, 90% dirão que sim, que creem em Deus. Mas há uma grande diferença entre acreditar que Deus possa sim existir e que faz maravilhas e crer que Ele é Deus, o único Deus capaz de trazer a salvação e entregar a Ele a sua vida. Em Efésios, no capítulo 2, nos versículos 8 e 9, diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é um favor imerecido, dado a alguém que não merece, por meio da fé, que também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não foi de graça porque Cristo teve que pagar o preço, mas é de graça porque Ele nos dá, mesmo sabendo que não há nada que possamos fazer para conquistar a salvação. Um escritor, Renan Xavier, diz que a salvação
não é sobre um helicóptero que joga uma boia no mar para alguém se salvar, mas é sobre um mergulhador que busca alguém morto nas profundezas do oceano e o faz voltar à vida. O versículo 1 de Efésios capítulo 2 diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados." Então, estando nós mortos, Jesus nos trouxe a vida. Mas então, podemos ou não podemos perder a salvação? Uma das passagens que mais geram essa dúvida está em Mateus, no capítulo 24, dos versículos de 11 a 13, onde diz: "E aquele que perseverar até o fim será salvo." Esse é um versículo que realmente traz muita dúvida se retirado do seu contexto. Pois se observarmos, no versículo 22, diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então a passagem se refere à salvação não da alma, mas à salvação da carne, do corpo. Porque essa passagem se trata durante a grande tribulação e foi direcionada aos judeus, que deverão se preservar vivos durante a grande tribulação para entrar no reino de 1000 anos que Jesus virá para estabelecer na terra. E uma outra passagem que também traz e gera muita dúvida está em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 10, onde diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." O Senhor, além da salvação, Ele nos dá o galardão, uma recompensa de acordo com aquilo que fazemos para Ele aqui na terra. Então é sobre isso que a passagem se refere. Coroa da vida não se trata da salvação, mas sim do galardão ou da recompensa. Portanto, o verdadeiro cristão, por que eu digo verdadeiro? Existem os falsos cristãos? Sim, existem aqueles que professam ser cristãos, aqueles que vivem junto com os cristãos, que vivem em comunhão, mas que na verdade vivem praticando iniquidade e jamais foram salvos, pois não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Então, aquele que foi salvo verdadeiramente, o cristão, ele jamais perde a sua salvação, mas ele perde a comunhão com Deus. Ele perde aquele prazer de estar juntinho com o Pai. Quando Jesus estava para morrer naquela cruz, ele exclamou: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", que traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste?" Jesus perdeu a sua comunhão com o Pai ali naquela cruz por minha culpa e por sua culpa, porque todos os nossos pecados estavam ali com Ele. E Deus, Ele é santo, não tem qualquer comunhão com o pecado. Então é isso que acontece na vida do cristão, é isso que Deus vê em nós. Quando Ele olha para nós, é Cristo que Ele vê. Se afirmarmos que podemos perder a salvação, logicamente estamos dizendo que precisamos fazer algo de bom para mantê-la, o que anula totalmente o sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Porque, como eu disse no vídeo anterior, as últimas palavras de Cristo não foram: "Eu fiz a minha parte, agora façam a de vocês." Mas Ele disse: "Está consumado, eu fiz tudo o que precisava ser feito." Augusto Nicodemos diz que se a salvação é algo que podemos perder, certamente ninguém iria para o céu, porque ninguém seria bom o suficiente para mantê-la. João capítulo 5, 24 diz: na verdade, eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida." Um argumento muito utilizado por aqueles que acreditam que sim, podemos perder a salvação é de que podemos pecar à vontade se isso não for nos afetar. Mas será que podemos pecar à vontade se não podemos perder a salvação? Eu só posso dizer que esse é um pensamento de uma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho e não creu verdadeiramente na obra consumadora de Cristo naquela cruz. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que cremos em Cristo, a salvação, ela não nos torna melhor, ela nos dá uma nova vida. Uma nova vida sim, livre para pecar, mas que escolhe em tudo agradar ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez. A salvação não é como um jogo ou uma competição, onde se a gente se esforçar, a gente ganha, mas se não nos esforçarmos o suficiente, nós perdemos. O seu nome não é riscado do livro da vida a cada vez que você cai em pecado. Do contrário, como eu disse na frase anterior, ninguém iria para o céu, porque pecamos a todo momento. Ninguém teria paz e tranquilidade se não soubesse o seu destino após a morte. Mas nós sim temos essa paz
e essa certeza da nossa salvação, de que se hoje for o nosso último dia de vida, nós estaremos com Cristo. Portanto, não carregue esse fardo de que se você cometer qualquer coisa, você poderá perder a sua salvação. Nós podemos sim ter a certeza da nossa salvação, porque o sacrifício de Cristo ali naquela cruz foi o suficiente. Se a graça é um favor imerecido dado a alguém que não merece, se não fizemos nada para obter a salvação, não será nada que fazemos que nos fará perdê-la. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma passagem que se encontra em Romanos, no capítulo 8, dos versículos de 35 a 39, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espero que essa mensagem traga paz para o seu coração e que você possa sim ter a certeza de que se hoje for o seu último dia de vida, você estará com Cristo na glória. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. Que Deus vos abençoe e, se Ele permitir, até o próximo vídeo.